Boa noite, meus irmãos. Mais um mês iniciando. Ainda estamos aguardando o retorno de nossas atividades, mas pedindo a Deus que abrevie este tempo e nos livre também deste mal. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque temos sentido o seu cuidado, temos sentido, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia para cada um de nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, abençoando a família Ciba. Muito obrigado, Senhor, porque nós sentimos que o Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Como disse no início, estamos iniciando mais um mês. Hoje, quinta-feira, 4 de junho de 2020, iniciaremos um novo tema para trabalharmos durante este mês. Estaremos meditando no tema Crescendo e Multiplicando para Deus, desfrutando dos frutos da maturidade cristã. E vamos, neste momento, meditar na palavra de Deus em João 15:16, que diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus nos chamou para darmos frutos, e ao frutificarmos, teremos nossa recompensa. Então, vamos frutificar, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos cantar o hino de número 422, Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Trabalhar para o Senhor é sempre um privilégio. Quero convidar agora o irmão Samuel, que vai estar dedicando ao Senhor a sua adoração. Eu quero te convidar a cantar essa canção comigo. A letra dessa canção tem uma profundidade muito grande para mim, porque ela começa assim: antes eu te conhecia
de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Quando você passa a andar com alguém, você passa a ter intimidade com essa pessoa. Quando você passa a andar com Deus, você passa a ter intimidade com Ele. Ele é o nosso bem maior, nosso bem supremo, razão do nosso viver. Vamos juntos adorar a esse Deus. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Meu coração, Senhor, sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. É bom poder andar contigo, sentir a tua presença, sentindo o teu cuidado, o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Todas as quintas-feiras em nossa igreja, nós temos o período de oração, em que nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, a nossa família, todos os nossos anseios e as nossas dificuldades. Também colocamos diante de Deus as nossas gratidões. E neste momento nós estaremos ouvindo uma música. Durante esta música você poderá estar fazendo este momento que nós dedicamos ao Senhor para estar orando, intercedendo. Coloque diante de Deus a sua família, coloque diante do Senhor as suas ansiedades, aquilo que tem afligido o seu coração. E também não esqueça de pedir por este momento em que nós estamos vivendo, para que Deus abrevie este tempo e em breve possamos retornar e estar louvando e bendizendo ao nome do Senhor juntos lá em nosso templo. Oremos então ao Senhor enquanto ouvimos esta música.
bom podermos orar, falar com Deus e termos a certeza que tem alguém que nos ouve. Nós lemos no começo em que tudo que pedimos ao Pai em nome do Senhor, Ele vai nos conceder. Então temos essa esperança de que falamos com alguém que nos ouve e que pode nos ajudar. Nós já oramos, já cantamos e agora vamos ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor Paulo Maurício. Vamos ouvir a palavra do Senhor ministrada pelo pastor Paulo Maurício. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Como vai você? Desejo do meu coração é que essa mensagem o encontre desfrutando das bênçãos do Senhor. Aqui, mais uma vez, pastor Paulo Maurício, pastor titular da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Temos utilizado essa ferramenta neste tempo em que estamos impedidos de estar nos reunindo no templo do Senhor, ali na Segunda Igreja Batista de Alcântara. Porém, não deixaremos, é claro, de estar cultuando ao Senhor e de estar tributando ao Senhor toda a honra e toda a glória pelos feitos poderosos do Senhor. É claro, isso não nos impede. Quero propor a você nessa noite pensarmos sobre o tema quebrantamento que vem do arrependimento. O texto que quero ler para os irmãos está no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, verso 15, e eu quero ler com você nessa oportunidade. Isaías, capítulo 57, o verso 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar os corações dos contritos. Por que pensarmos sobre exatamente esse tema, pensarmos exatamente sobre esta necessidade? Arrependimento é algo que incomoda o coração do ser humano. Talvez muitos de nós tenhamos muita dificuldade de lidar com este sentimento. Porque para muitos de nós, arrependimento pressupõe consciência de erro praticado. Arrependimento para outros é como se representasse uma assinatura de confissão de culpa. É claro, o arrependimento não deixa sobre nós um sentimento do qual todos nós, ou muitos de nós, possamos dizer assim: é a coisa que mais gosto de fazer é me arrepender. Você já se arrependeu de algo que você tenha feito? Ou se arrependeu de algo que você não tenha feito? Muitas vezes acontece conosco coisas dessa natureza. É claro, meus irmãos, quando nós estamos refletindo sobre a palavra do Senhor, o Senhor nos traz algumas orientações e eu quero destacar aqui três breves ideias para a nossa reflexão nesta noite, para que você possa pensar sobre o quebrantamento que vem do arrependimento. A primeira coisa que quero deixar muito claro, antes de continuarmos a nossa reflexão, é de que sem a consciência de que nós cometemos algo do qual não deveríamos, não haverá arrependimento. Se não olharmos para dentro de nós mesmos e não percebermos em nós mesmos o quão miseráveis somos, quantas vezes erramos e carecemos da misericórdia de Deus, não haverá quebrantamento no nosso coração. O texto que nós acabamos de ler nos revela que Deus tem o seu lugar de habitação. E o texto nos diz que o Senhor é aquele, o eterno, o que habita a eternidade. De eternidade a eternidade, o Senhor sempre existiu. Mas diz também que o Senhor que habita a eternidade, o qual tem nome santo, habita no alto e santo lugar. A ideia de que Deus habita nos céus, a ideia que nós trazemos para conosco, a ideia de que Deus habita nos céus. Mas também diz o texto que o Senhor habita também com o contrito e abatido de espírito, ou seja, Deus presente entre nós. Deus se preocupa, Deus está interessado no nosso quebrantamento.
É que muitas vezes nós estamos tão cheios de um orgulho, é que muitas vezes nós nos achamos tão autossuficientes, que nós não admitimos sequer a possibilidade de um arrependimento, que dirá de um quebrantamento. É necessário esta consciência em nossa vida. Davi aprendeu as verdades acerca desse quebrantamento. No Salmo 51, no verso 17, ele vai dizer: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não está em busca de um coração arrogante, Deus não está em busca de um coração orgulhoso. Jesus, quando falava aos seus discípulos, foi interpelado por algumas pessoas que disseram que ele iria ser hóspede de pecadores. E Jesus disse, advertindo-os, disse-lhes: porventura precisam de médico os sãos? E diz mais: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É necessário que haja em nós essa consciência de que precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Algumas vezes nos quebrantamos diante de situações das quais muitas vezes nos sentimos constrangidos. Deus quer que nós possamos fazê-lo e fazê-lo de forma voluntária. O orgulhoso muitas vezes não consegue olhar para Deus e perceber que Deus está de braços abertos, sempre desejoso a fazer o melhor para a sua vida. Acerca deste assunto, eu estava lendo um livro muito interessante, Quebrantar-se Completamente Diante de Deus, da autora Nancy DeMoss, e ela faz uma analogia, e ela faz uma explanação desse assunto. Desafio a você e quero sugerir a você: compre esse livro, leia esse livro, Quebrantar-se Completamente Diante de Deus. Leia esse livro, vai abençoar a sua vida e você vai entender também com muita profundidade a importância de quebrantar-se diante do Senhor. Ela faz algumas colocações nesse seu livro e quero continuar refletindo com os irmãos, porque ela fala exatamente da necessidade deste quebrantamento e o que o quebrantamento produz na nossa vida. Primeiro, ela fala o que é quebrantamento. A ideia da palavra quebrantamento traduz a palavra bíblica contrição. Essa palavra sugere algo que foi esmagado minusculosamente ou minuciosamente em pedaços minúsculos, tal como uma rocha que se tornou em pó. Já observou o pó de pedra? O pó de pedra nada mais é do que uma rocha que foi triturada, foi esmagada e agora continua tendo a sua utilidade. A doutora Nancy DeMoss, ela faz a seguinte colocação sobre quebrantamento. Ela diz que o quebrantamento produz em nós 3 aspectos que eu quero utilizar a ideia deste livro para refletir com você, continuar refletindo com você nessa noite. A primeira ideia que é trazida no livro é que quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Pense bem nessa frase. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal. Já parou para pensar quantas e quantas vezes a sua vontade prevalece diante da vontade de Deus? Quantas vezes a sedução do pecado, quantas vezes as coisas que nós achamos que devemos fazer, as coisas que nós pensamos ser a melhor direção para a nossa vida, e na busca por esta atitude, ou no exercício desta liberdade, muitas vezes nós rompemos com a vontade de Deus para que a nossa vontade prevaleça. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, toda vez isso eu faço. É uma luta constante. E o quebrantamento nos permite rompermos com a nossa vontade. É eu deixar de fazer aquilo que eu gostaria, que a minha carne gostaria.
É eu deixar de fazer aquilo que a minha inclinação para o pecado me induz para fazer a vontade de Deus. Quebrantamento é o rompimento dessa vontade pessoal. O apóstolo Paulo vai dizer agora: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quebrantamento é permitir que essa vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. É total rendição à vontade de Deus. É dizer: Senhor, que seja não como eu quero, não como eu desejo, não como eu idealizo, ou eu imagino, mas que seja na minha vida assim como o Senhor quer. Quebrantamento traz consigo a evidência de que nós nos arrependemos daquilo que fazemos e queremos estar esmagados, queremos estar triturados, reduzidos, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. Só existe uma forma de nos levantarmos ou de crescermos na vida cristã, que é nos abaixarmos, que é nos quebrantarmos, nos colocarmos no pó, com o rosto no pó, para que a vida de Cristo, ou para que Cristo seja engrandecido através da nossa vida. Se nós não diminuirmos, Cristo não vai crescer. Se nós não sumirmos, Cristo não aparecerá. Importa que eu diminua e que Cristo cresça. A segunda ideia que ela destaca é que quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Muitas vezes na nossa vida acontece exatamente desta forma, e aqui não vai nenhuma presunção, mas vai uma leitura à luz dos fatos que temos visto e percebido. Todas as vezes que estamos diante de uma situação que nós temos a noção ou imaginamos que sabemos o que fazer, a gente faz. Quando a gente está diante de algo de algum desafio ou de alguma escolha, alguma decisão, e a gente já tem em mente o que vai fazer, a gente vai lá e faz. Normalmente, nos achamos autoconfiantes. E eu fico imaginando, meus irmãos, porque quando Pedro ele vê Jesus andando sobre as águas, ele diz: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus respondendo disse: vem, Pedro. E Pedro, na sua autoconfiança, começou a caminhar. Diz o texto que naquele instante ele teve medo por conta do vento e olhou para baixo e começou a afundar. E naquele instante, ele caminhando, ele começou a afundar, ele começou então, não caminhando, mas começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, porque estou perecendo. Muitas vezes a nossa autoconfiança nos conduz a erros dos quais nós não cometeríamos se nós estivéssemos na dependência de Deus. Quantas vezes na nossa vida precisamos parar e dizer: Senhor, para onde quer o Senhor que eu vá? Senhor, como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor faria se estivesse na minha situação ou na minha condição neste exato momento? Mas somos tão autoconfiantes que muitas vezes continuamos caminhando e nos esquecemos de Deus. É natural, é normal o ser humano, quando passa por uma dificuldade ou por um problema, naquele instante começar a gritar: Deus, Deus, tem misericórdia, ah, meu Deus. Muitas vezes, quando estamos diante dessa situação, começamos a clamar e achamos que precisamos naquele instante depender de Deus. O quebrantamento nos joga no chão. O quebrantamento é abrir mão da minha autoconfiança. O quebrantamento é abrir mão daquilo que eu acho que sei. O quebrantamento é dizer: Deus, em todo tempo, em todo momento da minha vida, me dê a direção, me ajude a caminhar. Não seja autoconfiante, meu irmão, não seja autoconfiante, minha irmã. Não seja independente de Deus, digo não alto, mas independente de Deus, mas dependa sempre do Senhor. Pastor Isaías Mendes, numa de suas canções, ele diz: eu dependo da graça de Deus para viver. Sem a graça de Deus é impossível viver. O terceiro e último aspecto que o livro aborda é que quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e lance raiz. Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre
e lance raiz. Eu, poucas vezes, trabalhei plantando alguma coisa, ou tive a oportunidade de plantar alguma coisa. Mas vivi duas experiências em dois lugares distintos. Um foi estar no sertão da Bahia e ver ali como as pessoas lutam e sofrem, porque o solo não lhes permite plantar. E vi a experiência de, no sertão, ver o solo rachado como a gente não vê aqui no norte, aqui no sudeste. E me chamou muita atenção também quando passei por Sergipe e vi aquele solo rachado e vi o quanto é doloroso para aquelas pessoas não ter o que plantar e não poder plantar porque o solo não lhes permite. A outra experiência que passei, foi de plantar batata doce. E me lembro que ainda era jovem e meu pai me dizia: você precisa afofar a terra para plantar então as sementes aí, para que você possa ter uma boa colheita. E era doloroso, mas fui afofando a terra. E para minha surpresa, colhemos batatas enormes ali. Coisa interessante. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração, ele está como que um coração petrificado, endurecido. E é necessário que haja um quebrantamento, é necessário que haja um amolecimento do nosso coração. E amolecer o coração é permitir que as coisas da sua vontade, que as suas ideias, é permitir que aquilo que você quer, aquilo que você pensa, a sua vontade humana, seja colocada de lado. Quando nós nos deparamos com uma situação da qual parecemos estar num beco sem saída, parece que nesse momento o nosso coração se amolece. E aí a gente chama por Deus. Não precisamos, não necessitamos estar numa situação desfavorável para que o nosso coração seja amolecido. Quando nos quebrantamos diante do Senhor, que o Senhor que tem poder em habitar com aquele contrito de coração, quando fazemos isso, Deus nos ajuda, Deus nos abençoa. É preciso, é necessário que o nosso coração, que o solo do nosso coração esteja amolecido, para que a palavra de Deus penetre, para que ela possa florescer na nossa mente, para que ela possa florescer no nosso coração. Eu concluo a minha palavra nessa noite dizendo: o quebrantamento que vem do arrependimento é aquele cuja pessoa se conscientiza do erro cometido e da grande necessidade que tem de Deus na sua vida. Quebrante-se diante do Senhor. Não seja arrogante, não seja orgulhoso, não diga que você não precisa, não diga para Deus: Deus, meu irmão A, o irmão B precisava ouvir essa mensagem. Quem precisava ouvir era você, quem precisava ouvir sou eu, ou era eu. E por isso Deus ministrou ao meu coração essa palavra, para que eu aprenda que eu preciso me quebrantar diante dele, reconhecendo muitas vezes, ou reconhecendo sempre, a minha pequenez e reconhecendo a soberania de Deus sobre a minha vida. Quebrante-se diante do Senhor, porque Deus é poderoso para perdoar os seus pecados e te fazer mais do que vencedor. Deus abençoe a sua vida. Pense nisso. Quebrante-se diante do Senhor. Arrependa-se do seu erro, do seu pecado. E quebrante-se diante do Senhor, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Vamos orar. Pai bendito, rendemos graças ao teu nome por tua bondade infinita. E pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Nos dê força, ó Deus, para reconhecermos os nossos erros. E nos dê força para nos quebrantarmos diante do Senhor, para que assim o Senhor possa abençoar nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe nessa quinta-feira. Que você tenha um transcurso de semana abençoado na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Meu muito obrigado a todos os amados irmãos que participaram conosco nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu sei que já estamos inquietos por tanto tempo estarmos isolados e não podendo estar no nosso templo, realizando cultos de adoração ao Senhor ali em nosso templo. Mas ainda precisamos respeitar as ordens emanadas para que não tenhamos nenhuma dificuldade, nem sejamos nós transmissores desse vírus no Jardim Catarina. Ore por nós, ore por nossa igreja, para que o Senhor nos abençoe e que em breve tempo possamos estar novamente no nosso templo reunidos adorando ao Senhor.
Temos dito sempre, no final dos nossos cultos, que fazemos essas gravações e o fazemos no intuito de alcançarmos as nossas ovelhas da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Mas temos também compartilhado esses vídeos e se ele chegou para você, a nossa oração é que Deus abençoe a sua vida grande e abundantemente. Sempre que for possível, venha nos visitar. Segunda Igreja Batista de Alcântara fica na Avenida Domício da Gama, número 560, no Jardim Catarina, entre as antigas ruas 7 e 8. Receba um abraço caloroso, fraterno e amigo da Segunda Igreja Batista de Alcântara.